Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, olha, temos um material fascinante. Convida a gente a olhar para uma fase da vida, ali depois dos 60, 70, de um jeito que, bem, desafia o senso comum. Vamos falar sobre a escolha consciente, sabe? E até as razões positivas para não procurar um parceiro romântico. Interessante, né? Uma perspectiva que foge um pouco do esperado. Exato. E a nossa análise parte dos insights de uma profissional, uma pessoa com vasta experiência clínica, que ela compartilhou num vídeo. Ela observa padrões reais, sabe, na vida das pessoas. Tudo começa com histórias como a da Margarida, 68 anos, uma mulher super bem-sucedida em várias áreas, mas, olha só, se sentia um fracasso por estar só. Uhum. E isso já joga na mesa a questão central, né? Será que estar só é a mesma coisa que se sentir só? Essa é a pergunta-chave, eu acho. Pois é. Então, a nossa missão aqui hoje é mergulhar fundo, descompactar as razões que essa fonte apresenta para essa escolha de viver sem parceiro nessa etapa da vida. Ok, vamos lá. Vamos descompactar isso. Sem dúvida. E essa distinção que você mencionou entre estar só e sentir-se só é mesmo o ponto de partida essencial que a fonte destaca, sabe? Estar só pode ser uma circunstância, muitas vezes até uma escolha, né? Uma coisa física. Agora, sentir-se só, isso é aquela dor da solidão. E o curioso é que essa dor ela pode ser até mais forte dentro de um relacionamento que não tá legal. Nossa, é verdade. Faz todo sentido. E o que eu acho particularmente interessante na perspectiva que essa profissional traz é justamente encarar essa fase como uma oportunidade, uma chance única de redescoberta, sabe? De fortalecer a autonomia, redefinir prioridades. E isso independe de estar casado, solteiro, viúvo. Exato. E para guiar a gente nessa exploração, a fonte organiza tudo em 10 razões principais. Bem estruturadinho. Vamos dar uma olhada nelas. A primeira tem a ver com algo que parece quase um luxo hoje em dia. Tempo para um autoconhecimento genuíno. De verdade. O luxo necessário, talvez. Boa. Necessário. Porque, pensa bem, depois de uma vida inteira cumprindo papéis, cuidando de filho, de parceiro, às vezes dos pais idosos, focando na carreira, a fonte sugere que se abre uma janela preciosa. É a chance de perguntar, tá, mas quem sou eu além disso tudo? Uhum. Tem o exemplo da Rosa, 72 anos. Ficou viúva depois de 40 anos casada. Entrou quase em pânico, segundo a fonte. Se perguntava, quem sou eu sem ele? Imagina o choque. 40 anos é uma vida. Total. Mas o interessante é que, meses depois, ela descobre um talento, assim, incrível para a pintura. Começa a viajar sozinha, faz novas amizades, quer dizer, ela superou aquele medo inicial. E aqui fica bem interessante, a fonte até menciona a neuroplasticidade, Ah, sim, fundamental isso. né? Quer dizer, o nosso cérebro não para de aprender, de mudar, mesmo aos 70, 80 anos. Não tem um prazo de validade para a gente se reinventar. É uma visão muito libertadora, não acha? Pensar na identidade como algo que não está fixo, sabe? Que pode ser redescoberto. Esses papéis sociais que a gente assume, claro que são importantes, mas às vezes eles acabam ofuscando outras partes nossas. Sim, sim. E quando essas responsabilidades diminuem, como no caso da Rosa, pode dar aquela sensação de vazio no início, mas uau, que espaço enorme para crescer que se abre. Exato. E a questão da neuroplasticidade que você falou é fundamental. É um antídoto poderoso contra aquela ideia derrotista de já tô velho demais pra isso. Bobagem. O cérebro continua com essa capacidade incrível de criar novas conexões, de se adaptar. É a ciência, né? Apoiando a esperança de mudança e crescimento. Sempre. E essa redescoberta parece que ela traz junto uma nova seletividade, o que nos leva direto para a segunda razão que a fonte aponta. Uma tolerância, bem menor para drama. Ah, essa eu entendo bem. Risos. Pois é. O tempo nessa fase é visto como um recurso finito e valioso demais para ser gasto com relação que só suga energia, sabe? E vamos combinar, qualquer relacionamento exige um investimento, né? Negociar, ceder aqui e ali, ter paciência. Exige trabalho, né? Muito trabalho. A fonte até compartilha o caso da Violeta, 66 anos, conheceu um cara online, parecia promissor, tudo legal, mas rapidinho ela se viu no papel de terapeuta não remunerada, ouvindo horas de queixa da ex-mulher, dos filhos, do trabalho. Ela sacou que aquilo não era parceria, era um fardo. Sim, e nesse ponto,
A análise da fonte te traz uma observação clínica bem curiosa, quase uma provocaçãozinha. Sugere que nessa faixa etária, talvez alguns homens possam, consciente ou inconscientemente, procurar mais uma cuidadora, sabe? Ou uma assistente pessoal, do que uma parceira de igual para igual. Alguém para organizar a casa, a agenda, os remédios, aquele pacote, né? entendi. E em contraste, a fonte observa que muitas mulheres da mesma idade tendem a ser mais autossuficientes, talvez por terem cultivado redes sociais mais fortes ao longo da vida, né? A fonte até menciona umas perspectivas da psicologia evolutiva sobre essa tendência feminina de construir e manter laços sociais mais variados, o que acaba dando para elas uma base de apoio mais sólida, entende? Fascinante isso. E nos leva direto para a terceira razão que aborda uma questão bem pragmática. O sexo. Por si só, ele nem sempre compensa o pacote completo de um relacionamento estável. O famoso custo-benefício. Exatamente. A fonte faz quase essa análise. De um lado, as complexidades de dividir a vida, o espaço físico, as rotinas, as manias chatas, lidar com a família do outro, gerenciar expectativas. Ufa! O não ser frequente pode ou não ser satisfatória nessa idade. Varia muito. E tem o reverso da medalha, que a fonte ilustra com a Jasmine, 69 anos. Casada, mas se sentindo profundamente só. Controlada pelo marido, e ela ficava na relação por um medo assim paralisante da solidão, mesmo sem ter intimidade emocional ou física que valesse a pena. É uma perspectiva interessante essa, né? De dissociar a necessidade de intimidade sexual da obrigação de ter um relacionamento formal. Sim, A fonte aborda isso com uma naturalidade bem legal, sugerindo que a satisfação sexual pode ser encontrada de outras formas. Sei lá, encontros casuais consentidos, ou mesmo através de uma relação mais consciente e prazerosa com o próprio corpo, como a masturbação. aborda sem tabu. Exato. Aliás, é mencionado que muitas mulheres relatam até uma melhora na vida sexual nessa fase, com mais autoconhecimento, menos tabu, menos insegurança. E sem aquela pressão de ter que agradar o outro, de corresponder a expectativas, né? A experiência pode ficar mais autêntica, mais gratificante. Essa ideia de autenticidade, de autoconhecimento, parece que é um fio condutor aqui, né? Totalmente. E a quarta razão fala justamente disso, a chance de construir um apego seguro consigo mesmo, consigo mesma. Uhum. Psicologia pura. Sim, a fonte usa a teoria do apego, aquela que fala dos estilos seguro, ansioso, evitativo, que se formam lá na infância e influenciam nossas relações adultas. A ideia é que, nessa fase da vida, a gente pode finalmente se tornar a nossa própria base segura. Ser o próprio porto seguro. Isso. Em vez de buscar validação ou segurança emocional primariamente no parceiro, a gente aprende a cultivar isso internamente. O exemplo é a Hortência, 74 anos. Passou a vida numa busca doida por aprovação, mas com ajuda terapêutica, ela desenvolveu essa voz interna de autoaceitação. Encontrou uma paz que nunca tinha tido. E desenvolver essa segurança interna é realmente transformador, como a fonte descreve. Liberta, sabe? Não é para se isolar do mundo, nem rejeitar a ideia de um relacionamento, mas é para garantir que qualquer relação futura seja fruto de escolha livre, de um desejo genuíno de compartilhar, e não de uma dependência emocional, ou de tentar preencher um vazio. Faz toda a diferença. Muda tudo. A relação deixa de ser uma necessidade vital para a autoestima e passa a ser um complemento, um bônus, se e quando acontecer. É uma mudança de paradigma total. Falando em mudanças e autonomia, a quinta razão é deliciosamente prática. A minha casa, as minhas regras. Adoro essa. Risos. Eu parece simples, né? Mas depois de anos negociando a cor da parede, o lugar do sofá, o que passa na TV, o aturando os hábitos do outro, ter controle total sobre o próprio espaço pode ser incrivelmente libertador. Lembro do caso da Iris, 67 anos. Mal se separou, a primeira coisa que ela fez foi tirar a televisão gigante e horrenda do ex da sala. Imagino a cena. A alegria dela, descrevendo como finalmente pôde criar um ambiente aconchegante com o que sempre sonhou, era contagiante. Um ato pequeno, mas cheio de significado. E não é superficial de jeito nenhum. A fonte conecta isso com a psicologia ambiental. O espaço onde a gente vive afeta diretamente o nosso humor, nosso bem-estar, até a nossa autoestima. É verdade. No
impacto psicológico profundo. A história da Iris e da TV é um exemplo perfeito de como essa reconquista do espaço físico pode simbolizar uma recuperação maior da própria identidade, do bem-estar. É recuperar o território, literalmente e metaforicamente. Mas claro, nem tudo são flores na busca por um novo relacionamento nessa fase, né? Com certeza não. E isso nos leva à sexta razão, a bagagem. Aquela bagagem potencialmente pesada que novos parceiros podem trazer. Ah, as famosas bagagens. Pois é, a fonte argumenta que é comum encontrar pessoas carregando mágoas antigas, traumas não resolvidos ou padrões de relacionamento meio disfuncionais que, olha, se cristalizaram ao longo de décadas. Descreve até uns perfis. O viúvo ou viúva, que idealiza o falecido a ponto de ninguém mais servir, o divorciado, divorciada ainda super amargurado, em conflito eterno com a relação anterior, ou até aqueles que nunca tiveram relações duradouras, talvez por uma rigidez, uma dificuldade de criar intimidade. Uhum. Lembro da história da Dália, 65 anos. Se envolveu com um homem de 68, nunca tinha casado. Tinha rotinas tão inflexíveis, mas tão inflexíveis, que a relação ficou sufocante para ela. A análise da fonte sobre essas situações é bem realista, né? Aponta as complexidades de cada caso. Imagina ter que competir com uma memória idealizada, ou se vê no meio das tretas de um divórcio mal resolvido, briga por dinheiro, disputa familiar, ou tentar se adaptar a alguém com hábitos super enraizados, pouquíssima flexibilidade. Complicado. Muito. E nota-se um certo ceticismo na fonte sobre a chance de mudança significativa desses padrões nessa altura da vida, sabe? A energia que se gasta para gerenciar essa bagagem do outro pode ser simplesmente esgotante e pouco recompensadora no final das contas. E falando em realismo, a sétima razão se apoia num dado estatístico que é difícil ignorar: a maior longevidade feminina. Ah, sim, os números não mentem. A fonte menciona que, no Brasil, por exemplo, as mulheres vivem em média uns 7 anos a mais que os homens. O que isso significa na prática? Que mesmo que se encontre um parceiro maravilhoso aos 65, 70 anos, a probabilidade estatística de enfrentar uma nova viuvez é considerável. E a implicação que a fonte tira disso é muito pertinente. A importância de aprender a construir e a curtir uma vida plena, independente, agora. Desenvolver interesses próprios, ter uma rede de apoio forte, autonomia financeira, emocional. Tudo isso não só torna a vida presente mais rica, né? Mas funciona como uma espécie de seguro emocional. Uma rede de segurança. Exato. Contra aquela desestruturação que uma futura perda, que é estatisticamente provável, poderia causar. A fonte até contrasta o percurso de viúvas que já tinham uma vida sua, claro que sofriam a perda, óbvio, mas conseguiam se reerguer, com daquelas cuja existência girava só em torno do marido. Essas frequentemente entravam num declínio bem difícil de reverter. Pesado, mas real. E as complicações não param no emocional. A oitava razão foca nos custos financeiros e nos potenciais emaranhados patrimoniais. Ah, o bolso. Namorar tem custos, jantar fora, viagem, presente. Pode até rolar a necessidade de apoiar financeiramente um parceiro. Mas o ponto mais sensível, segundo a fonte, são as questões de herança. Especialmente quando tem filhos adultos dos dois lados. Muitas vezes preocupados com o destino do patrimônio da família. Conflito na certa, muitas vezes. Total. O caso da Magnólia, 71 anos, é um exemplo triste. O relacionamento dela acabou por causa de conflitos explosivos entre os filhos dela e os do parceiro, por causa de dinheiro e futuras heranças. Foi um estresse enorme, chegou a romper laços familiares. Esse ponto, embora super pragmático, toca numa realidade que causa um sofrimento imenso, né? As disputas financeiras, de herança, podem gerar um desgaste emocional brutal, fora as complicações práticas. E a fonte sublinha que isso pode ser ainda mais delicado para mulheres que, por várias razões sociais, históricas, podem ter acumulado menos patrimônio ou ter reformas mais baixas, o que torna qualquer conflito financeiro uma ameaça ainda maior para a segurança delas. E essa segurança se estende para a saúde mental também. A nona razão destaca justamente os benefícios para o bem-estar psicológico de não ter que gerenciar constantemente a dinâmica de um relacionamento. Menos estresse, né? Exato.
Pensa na energia emocional que se poupa ao evitar preocupação constante, discussão, reconciliação, aquele esforço contínuo para manter a chama acesa. Uhum. O exemplo da Azaleia, 68 anos, é muito forte. Ela sofria de ansiedade crônica há décadas, durante um casamento de 42 anos que ela descreveu como muito estressante. Depois da separação, a ansiedade, sumiu. Ela descreveu como se o corpo estivesse finalmente desintoxicando daquele estresse relacional constante. Impressionante. É uma perspectiva poderosa, sim. E a fonte até relaciona isso com a psiconeuroimunologia, Sim. aquele campo que estuda a ligação entre mente, cérebro e sistema imune. Isso. O estresse crônico, como que pode vir de uma relação desgastante, libera cortisol, né? Que em excesso tem efeitos negativos no corpo. Suprime o sistema imune, aumenta a inflamação. Por outro lado, a solitude escolhida, estar só, mas se sentindo bem, conectado, em paz, está associada à redução do estresse, melhora do sono e, consequentemente, a um sistema imune mais forte. O caso da azaleia ilustra bem como aliviar uma fonte crônica de estresse pode ter um impacto positivo direto na saúde física e mental. É visível. E chegamos à 10ª razão, que para mim tem um sabor quase revolucionário. A liberdade de ser autenticamente quem se é. A cereja do bolo? Quase isso. A possibilidade de finalmente largar as máscaras, sabe? Os papéis que a gente acumula. A filha perfeita, a esposa dedicada, a mãe incansável, a profissional exemplar. E simplesmente ser. Uau! Sem filtro, sem tentar corresponder à expectativa alheia. A fonte cita Begônia, 73 anos, com uma frase maravilhosa. Só comecei a gostar de mim quando parei de tentar ser outra pessoa. Que forte isso! Muito. Que contraste com a performance que, mesmo nos melhores relacionamentos, às vezes a gente sente que tem que manter, né? Sim. E essa ideia ressoa com conceitos como a autorrealização de Maslow, que a fonte também menciona. É como se, uma vez satisfeitas as necessidades mais básicas, de pertencimento, nessa fase da vida, houvesse finalmente espaço para focar no topo da pirâmide, se tornar a versão mais plena, mais autêntica de si. Uhum. A fonte também aborda as pressões sociais, principalmente sobre as mulheres, que historicamente valorizaram mais a adaptação, o cuidado com o outro, às vezes em detrimento da própria autenticidade. Por isso, escolher ser quem se é sem pedir desculpa, nossa, é um ato de libertação imenso. E para muitas pessoas, isso só se torna verdadeiramente possível nessa etapa mesmo. Então, se a gente for sintetizar a mensagem principal que sai dessa fonte, não é uma campanha anti-relacionamento, né? De jeito nenhum. Não, claro que não. A ideia central é validar a escolha de estar só. E mais importante, de estar feliz assim. Exato. É sobre reconhecer a diferença fundamental entre não precisar de um parceiro para se sentir completo, realizado, e querer ter um parceiro por desejo de companhia, de amor, de partilha. São coisas diferentes. A história da Lírio, 64 anos, que estava genuinamente feliz sozinha, mas sentia uma pressão enorme da família para encontrar alguém. Isso ilustra perfeitamente a importância dessa validação, interna e externa. Exatamente. E a fonte enriquece essa ideia principal abordando outras nuances bem importantes. Por exemplo, os vieses culturais, né? Aquele duplo padrão gritante. Ah, sim. O homem mais velho sozinho. É o solteirão cobiçado, o independente. A mulher na mesma situação, é a encalhada, a coitadinha. É um peso diferente. Infelizmente, ainda é assim, muitas vezes. Outro ponto crucial é a diferença entre a solidão, aquele sentimento doído de desconexão, e a solitude, que é o estado escolhido, apreciado de estar bem consigo mesmo. E a fonte reforça isso, tem muito apoio em estudos, a importância vital das conexões sociais de qualidade. Amigos, família, comunidade. Isso é crucial para a felicidade e para a saúde. Muitas vezes, mais determinante do que ter ou não um parceiro romântico. Faz sentido.
O exemplo das 3 amigas, Margarida, Rosa e Violeta, que decidiram morar juntas para se apoiarem, é uma ilustração fantástica disso, uma rede de apoio real. Que legal essa ideia delas. E, além disso, a análise desconstrói vários mitos românticos que a cultura enfia na nossa cabeça, né? A ideia da alma gêmea que nos completa, do amor que tudo supera, até desrespeito, do ciúme como prova de amor, da necessidade de sacrifício constante. Ah, os contos de fadas. Exato. Esses mitos criam expectativas irreais que levam à frustração, levam a manter relações que não são boas e, por fim, reforça muito a importância de ter um propósito na vida, algo que dê sentido aos dias. Como no caso da Gardênia, 69 anos, encontrou na fotografia uma paixão que a ajudou a superar uma fase depressiva. Foi muito mais eficaz do que qualquer busca por um relacionamento teria sido naquele momento para ela. Nossa, quantos pontos importantes! Então, a grande mensagem que fica dessa análise aprofundada, baseada nesse material todo que a gente explorou, é que a felicidade, a realização pessoal, depois dos 60, 70, ela não está obrigatoriamente atrelada ao estado civil. Definitivamente não. Tem muito mais a ver com a qualidade da relação que a gente cultiva com a gente mesmo, com a força e a profundidade das nossas conexões sociais e com a capacidade de viver uma vida com significado, alinhada com os nossos valores, nossas paixões. É um lembrete forte sobre autoaceitação, autovalorização. No fundo, a mensagem é: a pessoa já é suficiente por si só. Perfeito. E talvez, para deixar uma sementinha para reflexão depois, a gente possa pensar nisto. Considerando todas essas perspectivas que a fonte trouxe sobre felicidade, realização, relacionamentos na maturidade, que roteiro para a felicidade cada um de nós internalizou ao longo da vida? Boa pergunta. É um roteiro talvez baseado em convenção social, filme romântico, expectativa da família. E a pergunta-chave é: até que ponto esse roteiro antigo ainda faz sentido? Ainda serve aos nossos propósitos, aos nossos desejos, à pessoa que a gente é hoje? Parar para refletir sobre isso e talvez começar a reescrever esse roteiro interno, olha, pode ser um passo incrivelmente poderoso para construir um futuro mais autêntico, mais satisfatório, de verdade. Seja qual for a configuração de relacionamento que a gente escolha. É um convite à autoria da própria vida, né?